Sejam bem-vindos ao podcast Agro 360, uma nova edição 2025, fresquinha, chegando para você que nos acompanha no YouTube, nesse primeiro dia de feira. E hoje eu recebo aqui Júnior Balestreri, que é sócio proprietário da Arbasa Alimentos. Muito obrigada pela sua participação conosco. Muito obrigado por nos permitir estar aqui falando para o pessoal, e um abraço a todo mundo que assiste o podcast aí, que vai acompanhar o nosso bate-papo. Júnior, eu tive mais cedo te ouvindo na abertura da feira e foi uma fala entusiasmada, positivista com certeza, mas tudo baseado em dados, não é isso? Exato. O governador do estado disse que vai me contratar para palestrante. Mas coisas que a gente acredita, coisas que a gente sente de coração, né? E dados, realmente. Dados de expansão diária e das culturas alternativas que a gente trabalha, e o Tocantins como um estado potencial, né, foi essa a linha da fala, tem muito para desenvolver e cresceu muito essas culturas. Então é um estado que quem acredita nele, quem veio para cá, quem investe, vai colher muito resultado. E vocês estão na região há quanto tempo? E qual a atividade vocês têm desenvolvido aqui? Vamos primeiro falar da parte de produção mesmo, né? Uhum. Nós estamos aí desde que o gergelim, vamos dizer assim, ele existe há muito tempo, mas desde que ele explodiu, que ele entrou em evidência, tá? Desde lá, alguns países iniciaram a importação, abriram a possibilidade da gente exportar para eles, como por exemplo a Índia, tá? Agora a China, ela está em processo final aí, os últimos trâmites para a coisa começar a acontecer em volume, acontecer de fato, né? Enfim, foi feito o acordo aquele bilateral com o Xi Jinping lá da parte fitossanitária, né? E agora eles estão dando uma olhada aí nas unidades. E o que isso significa? Isso significa que o Brasil vai tendo mais alternativas, né? Então, entrou em evidência o gergelim para o produtor e entrou em evidência para o mundo. O mundo começa a comprar mais, o produtor também começou a poder plantar mais. E plantou, porque é uma cultura que encaixou, né? Teve um motivo. Encaixou para ele em janela. Ou um ano as outras culturas mais tradicionais elas não estavam num preço tão bom, o produtor ganhou dinheiro, né? Que eu acho que é o principal motivador de uma atividade econômica, é que ela prospere, senão caso contrário tu para. Sim. E o gergelim é um vetor de prosperidade, ele conduz aí vamos dizer, num intervalo de 2, 3, 5, 10 anos, que é a maneira que a gente tem que olhar para a agricultura. Talvez aí 2 anos agora foram ruins de soja, infelizmente, e quem plantou gergelim pagou a conta do soja e sobrou bastante dinheiro aí, muita gente, entendeu? Graças a Deus. E que fatores fazem, por exemplo, essa cultura ser favorável? Olha, as culturas alternativas, eu acho que assim, principal é o custo, as que estão em evidência hoje, o custo de produção, tá? Existem culturas mais caras, mas essas que têm crescido, como feijões e gergelim, elas têm um custo bem inferior ao que seria para fazer um milho, tá? E ao mesmo tempo, diferente de um sorgo e de um milheto, alguma coisa assim, nesses últimos anos, vamos botar aí, teve ano que deu errado, mas o cara ganhou R$1.000. Teve ano que deu errado, muito errado, o cara não perdeu o dinheiro, ele ganhou um pouquinho. E teve ano que deu certo, deu R$2.000, R$3.000. Eu vi um cara ganhar R$6.000 num ano com gergelim. Uma exceção, né? Uma coisa fora da curva. Mas no ano passado, R$3.000 de rendimento não foi uma coisa fora da... Assim, foi uma coisa que deu para ver bastante casos, tá? Então,
Com soja, assim, na época, digamos, a R$ 100, seriam 30 sacos de soja numa safrinha com um custo muito reduzido. É algo que ganhou... Tá na boca do brasileiro aí, né? Ganhou a atenção de todos, porque quem que já viu isso numa safrinha barata, entendeu? Eu acho que é isso aí. E esse modelo de negócio, por exemplo, a Arbasa tem atuado em que regiões do país? Aqui é uma delas, em qual mais? O gergelim, ele exige um clima mais quente, uma certa estabilidade, assim, de chuva até um período, mas não chuva excessiva e nem no final do ciclo, né? Então, de uma linha para cima, para o norte do país, né? Isso faz sentido. Então, tu pega ali o sul do Mato Grosso, já tem, tá? A região onde eu moro, que é Canarana, no Mato Grosso, ela é a região mais tradicional, mais antiga, é considerada a capital do gergelim, né? E muita gente com muita experiência de lá difundiu para muitos lugares o próprio conhecimento, sabe? Eu me lembro que em 2020 apareceu uma pessoa falar comigo e disse: eu sou de Gurupi. Eu disse: Gurupi, lá no Tocantins. Eu disse: nós queremos levar um gergelim para fazer um teste lá. Ou seja, hoje é uma coisa consolidada, né? Na época era um teste. Então, desse jeito nós levamos para o Pará, tá? Desse jeito foi acontecendo no Maranhão, na Bahia, na Rondônia. Então, todos esses estados mais ao norte, essa metade norte do país, do meio para cima no mapa, né? São lugares que se provaram favoráveis. Em todos eles teve gente que colheu resultados altíssimos, tá? Nenhum deles foi restritivo, assim, a ter um teto de produção. E nós começamos a atuar em todos esses lugares. Aí, na maioria deles, a gente levou a cultura, né? Então, eu até ia te comentar com você, porque em geral a gente vê o contrário. O produtor começa a plantar e aí ele vai buscar quem possa ser compradores, né? Nesse modelo de vocês, tem sido vocês implantando ali, ensinando. Também tem essa parte de capacitar o próprio produtor? Foi acontecendo isso, porque quando... aquele papo, né? É assim, o meu primo plantou lá no estado tal e colheu 1.000 quilos, vou fazer também. Lá choveu pouco, então vou fazer. Não precisa de chuva. Precisa de chuva, sim. Mas às vezes, lugares, vamos dizer lá no Piauí, algum lugar que tem menos chuva, uma janela muito menor, uma quantidade de água muito menor, o clima, né, não é tão bom. E o cara não vai mais produzir 1.000 quilos de gergelim, mas às vezes ele vai criar uma estratégia onde ele só podia fazer um milheto mesmo, um capim mesmo, e vai plantar numa determinada época, ali um ano conseguiu colher o soja cedo e vai colher 400, 500 quilos e aquilo vai ser bom para ele, na estratégia dele. E desse jeito um foi olhando o outro, então essa do primo que deu certo é uma coisa assim, é uma piada, mas as coisas funcionam assim. Eu vi lá, então eu vou trazer para mim. Se eu vi algo bom, vou trazer para mim. E em muitos lugares o pessoal nos procurou, né? Mas assim, daí como que acontece? Um cara nos chama, a gente chega lá, e daí o cara monta uma reunião, isso aconteceu em várias cidades aqui no Tocantins. Sábado de tarde, o cara me chama lá, eu ando 300 quilômetros, chego lá na cidade, e daí ele organizou uma reunião e trouxe mais 8 produtores. Daí a gente explica como é que é a empresa sólida, antiga, nós temos o conhecimento, a gente vai levar os agrônomos junto, dar toda a assistência, porque quem quer fazer uma cultura que não sabe fazer? Que vai dar errado, ninguém quer fazer. Ainda mais uma cultura assim, ainda pouco explorada em alguns lugares, né? Exato. Então, quando fala, não, nós vamos vir aqui e a gente sabe o que está fazendo, sabe orientar, assim, basicamente, o produtor sente uma segurança, entende?
conseguimos fazer algumas visitas, estar aqui com vocês. É desse jeito que a coisa acaba espalhando. E aí um ano muito bom, tá? A gente teve um ano ruim de soja e milho e bom de gergelim. Então aí isso gera uma grande exposição, assim, sabe? Parece que chega no outro ano, todo mundo quer fazer daí. E o gergelim acabou dando um salto, que eu acho que pouca gente esperava que fosse tão logo assim, que num curto espaço de tempo. E teve uma área que cresceu muito, também porque a primeira área, a antiga, era pequena, né? 2020, 2021, 2022. Veio, vamos dizer, de uma cultura pouco relevante para uma coisa que agora, por exemplo, aqui, eu já encontrei 5, 6 produtores aqui na feira que eu sei que todos ganharam muito dinheiro com gergelim. E amanhã eu vou encontrar muita gente aqui ainda, sabe? Quando isso entra numa região, então nós estamos inseridos aqui no Gurupi, por exemplo. Eu tenho muitos agrônomos que moram aqui. Sim. Entende? Eles não estão vindo lá do Mato Grosso, não estão... Vivem a própria região. Eles vivem a região, eles já têm família aqui, eles já estão sediados aqui, eles já são amigos dos produtores daqui. Isso se torna uma coisa diferente. Eu acho que a natureza da nossa empresa é essa, é uma proximidade, é um olho no olho. É diferente, às vezes, de um mercado mais tradicional de soja e milho, que muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes é uma coisa mais impessoal. Esse ano pode ter um gerente numa empresa multinacional, ano que vem tem outro e tal, sabe? E mesmo nós em família, o nosso modelo, a filosofia que a gente acredita é estar presente aqui nessa feira, é o produtor vir, conhecer, ter o número de telefone, poder ligar, querer saber, porque ele sabe que desse jeito a gente não vai errar. A gente não vai correr o risco de botar ele em risco. Do cara trabalhar, às vezes o cara lá, o filho, a mulher, daí chega no final e de alguma maneira ele, não sei, aí coisas que acontecem na alternativa, o cara não recebe, ou ele achou que tinha vendido. Vamos assim dar um exemplo, o cara vai e vende lá para uma multinacional soja a 150 e cai para 100. Certo. Ele sabe que está vendido a 150, mas às vezes para uma empresa que ele nunca viu, que ela não tem uma estrutura ainda, assim, que ela é uma novata no mercado, alguma coisa assim. Às vezes, se ela tentar fazer um volume de negócios grande para o que ela consegue processar, poderá fazer com o produtor ele ficar com o coração cheio de esperança, trabalhar e lá no final ela não poder receber aquela mercadoria. E será que uma multinacional um dia diria para um produtor, olha, eu sei que eu fechei a 150, mas hoje eu só posso pagar 100, mas não era um contrato, mas me desculpa, não vai dar. Desculpa, então assim, o produtor, isso é uma coisa que eu já falei várias vezes, ele não vive de desculpa. O produtor fez o negócio e ele precisa de segurança, entendeu? A partir do momento que chegou a hora da colheita, o problema é meu. O problema não é do produtor. Mas o mercado caiu e o preço caiu pela metade, porque a alternativa é muito volátil. Paciência. Eu que me vire. Isso tem que estar no meu planejamento. E a gente está trabalhando há muitas décadas, aí eu já sou uma terceira geração desse conhecimento, desse negócio. E todo mundo sabe, feijão cai pela metade o preço, dobra de preço, todo mundo sabe que isso acontece, entende? Tu tem que, para tu te surpreender com isso, tu tem que estar muito novo no mercado, assim, tem que não conhecer muito, sabe? E o que a gente viu, por exemplo, esse ano, foi uma dificuldade enorme de empresas do setor honrarem seus contratos, de pagarem no tempo combinado, entende? Às vezes... A gente viu tanto de lá quanto de cá também, né, Júnior? Assim, muitos pedidos de recuperação judicial também em algumas regiões do Brasil. Não teve de lá, teve de cá. Desafio. O setor agro é sempre assim, cheio de desafios, né? Eu acho que a gente está num período aí, economicamente falando, de uma taxa de juro maior, tá?
muita incerteza, a gente tem uma situação de... Se o soja for mal há muito tempo, que é a principal cultura, e o produtor não tiver linhas de financiamento, assim, um apoio, a gente vê nos Estados Unidos, vê em muitos lugares do mundo, o governo muito do lado do produtor, entendeu? Então, se é um momento que o produtor não consegue receber esse apoio, tá? E as coisas vão mal por causa de um fenômeno natural, de um mercado mundial, é muito difícil, o produtor tem que sobreviver, né, nesses períodos. Então, assim, o mínimo que ele precisa, que ele merece, é que aquilo que alguém como empresa ali, o player ali que negocia com ele, que está ali naquela cadeia, que ele faça algo que ele possa cumprir e fazendo algo que ele possa cumprir, que queira cumprir. Entende? Estou sendo bem sincero, eu acho, né? Mas é o que aconteceu. Não é algo que eu estou trazendo novo. Não, algo porque essa sinceridade, acontece isso mesmo. Eu achei interessante você trazer isso. Tá nos grupos de WhatsApp, tá na boca do povo, entendeu? Todo mundo sabe o que aconteceu. Para mim, eu acho uma maneira muito triste da minha empresa se impulsionar, porque eu não quero que isso aconteça por causa do produtor, entende? Eu preferiria que o setor tivesse mais maduro, tá? E que produtor nenhum perdesse. Agora, digamos assim, o meu copo meio cheio, né? O benefício da coisa ruim, que o produtor começa a saber aonde ir. Entende? Se todos os produtores que fizeram negócio comigo, por mais feia que seja a situação, eu deixei reservadinho, pronto o recurso para honrar o negócio, para receber a mercadoria, e eu nem cogito não fazer isso, bom, já aí nós estamos numa realidade onde o cara, ele não precisa mais se preocupar com isso. Que é um absurdo, né? O cara tem que se preocupar com a chuva, com o preço do adubo, com o dólar. Manejo. Entendeu? Então, quer dizer, se der bom, é bom pra mim. Se der ruim, é ruim pro cara, entendeu? Não tem condição. Então, e eu trago isso porque é algo que está bem no nosso mercado, né? Mas graças a Deus as coisas estão melhorando. Você comentou agora há pouco sobre questão de preço. Eu queria trazer um pouco outras culturas também, destaque também para o feijão, que é um potencial de vocês, né? O feijão, a gente sabe que às vezes tem muitos concorrentes. Como que vocês têm feito, por exemplo, para poder lidar com esse mercado cada vez mais competitivo? A gente tem exportado, além do gergelim, né, muito antes dele. É um trabalho de décadas e décadas, nosso aí de mais de 40 anos, tá? Familiar. Então eu tenho aí uma história de família, do meu avô, do meu pai, do meu tio, contando que com 10 anos trabalhavam com isso, que já iam pro pesado, entendeu? Então é uma coisa que vem de família, esse negócio, sabe? De trabalho, de seriedade, mas assim, acima de tudo, de entender do que está fazendo, sabe? Para que a coisa flua bem. E a gente tem concorrência no mundo inteiro. A gente tem N países que produzem esses feijões, altas e baixas de mercado, e a gente sofre com isso, tá? Nem sempre dá para se proteger. Então eu posso te dar como exemplo, tem um tipo de feijão, que é o feijão mungo verde. Houve um determinado momento aí nessa década de 2020 para cá, que o mercado lá principal que comprava simplesmente fechou. Existem outros lugares que produzem, e a gente tá ali no meio daquele ciclo e tem que lidar com isso, entendeu? Tem que lidar com situações difíceis. Agora, o que o produtor sempre quis, e ele encontra nesses feijões de exportação, que ele não encontra, por exemplo, no feijão carioca, esse que a gente come na panela todo dia, os feijões de exportação, eles têm a possibilidade do contrato. Uma vez que a gente faça o contrato com o produtor, ele está protegido. Quando ele colher,
tem a venda garantida, entende? Então ele consegue fazer conta, saber que aquilo vale a pena e o negócio tá feito, entende? Daí ele tem todo um trabalho, um esforço de desenvolver a cultura, uma preocupação com o clima, mas assim, deu certo a produção, o risco terminou ali, entende? Então eu acho que o que faltava no feijão nas alternativas passou a existir, é isso, o contrato e a garantia. Maravilha. Ô, Júnior, eu queria que você comentasse pra gente, então, já caminhando pro nosso fim desse bate-papo aqui, a respeito da participação, mais uma vez, de vocês na feira, vindo aí também como patrocinadores oficiais, Master, é uma aposta realmente na região? Na verdade, nem aposta mais, né, Júnior? Já é a certeza de um bom negócio. Já moramos aí, já estamos com os pés aí. Agradeço a família Mesquita, tá? São parceiros, tá? Pessoal que já planta gergelim há muito tempo. Se tu andar aqui pela fazenda, pela feira, todo o gergelim que tem ao redor é o gergelim que eles estão fazendo conosco. Tá muito bonito, vai dar muito resultado. E foram abertos a isso, tá? Não tiveram medo, tá? E convido a todos, que nossos amigos aí que estão todos os anos aqui, que venham no stand, que a aposta é essa, sabe? A aposta é que nós vamos trabalhar 2, 3, 5, 10, muitos anos, sabe? E a gente quer encontrar o pessoal todo ano, entendeu? Então a gente volta aqui. E como essa feira hoje é a maior feira agrícola do sul do estado do Tocantins, né? Tem nos proporcionado grandes resultados, tá? Tu viu hoje que na fala que eu pude fazer para o pessoal ali para a abertura do evento, eu estava com as pessoas responsáveis ali do poder público, da agricultura, as entidades de classe, os sindicatos rurais, a ProSoja, e isso nos aproxima, né? Eu acho importante essa aproximação. Sabe, eu acho que vai consolidando o mercado cada vez mais. Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho o maior orgulho desse evento, dessa feira. E todos vocês que já vieram nos outros anos e que estão sempre aqui acompanhando a gente tem churrasco lá, né? Se não quiser, tem tahine lá, sabia? O tahine é a pasta do gergelim, né? E tem aquele pãozinho árabe, então tu pode passar, pode comer o gergelim em forma de tahine. Eu vou lá, hein? Não, tô esperando. E principalmente, venham nos encontrar, nós queremos saber como é que vocês estão, o que está acontecendo. Eu quero saber quais são as dores do produtor, como é que eu vou fazer para o produtor ter um bom ano, prosperar. E a nossa missão é essa. Se não for, aí não faz sentido. Pessoal, espero vocês. Tá certo. Muito obrigada, Júnior Balestreri aqui, sócio proprietário da Arbasa. Muito obrigada pela sua participação conosco, trazendo informações sobre a cultura do gergelim, essa parceria com os produtores da região. Você continua nos acompanhando no nosso podcast Agro 360 Terra de Gigantes.